Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai dar continuidade ainda ao que nós iniciamos no nosso estudo de reações orgânicas. Então ainda estamos no capítulo 4 da unidade 2, certo? Nessa terceira parte nós vamos abordar alguns aspectos específicos desses tipos de reações, portanto material na mão e vamos nessa. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho de um tipo de reação chamado reações de adição. E vamos dar um enfoque principal às reações de adição de alcenos e alcinos. Tá? O que são? Gente, alcenos são compostos de carbonos em que dois átomos de carbonos estão ligados por uma ligação dupla, ou seja, duas ligações covalentes, e dois átomos, no caso dos alcinos, dois átomos de carbono estão ligados por ligação tripla, ou três ligações covalentes entre si, tá certo? Mas isso só é válido quando nós estamos tratando de átomos de carbono, ok? Enquanto isso, o conceito de reação de adição indica que são reações em que ocorre justamente a adição de átomos a compostos orgânicos. De forma simplificada, é isso, tá certo? Então, vamos entender isso direito. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de alceno, ou seja, em que dois átomos de carbono são ligados por uma ligação dupla, ou seja, duas ligações covalentes, certo? Sendo uma sigma e a outra pi, ok? Como nós já vimos como que isso funciona. Aqui vamos simbolizar os átomos que vão entrar, que vão ser adicionados a esse alceno, como A e B. São dois átomos, né? O átomo A e átomo B, certo? É como cátion e ânion em uma molécula, em uma fórmula qualquer, beleza? Acontece que para essa reação acontecer, para uma reação de adição acontecer, ocorre o rompimento de uma das duas ligações. E essa ligação a ser rompida é sempre a ligação π, certo? A ligação sigma permanece. Ok, gente? Ela é mais forte do que a ligação π. Beleza? Então, rompendo a ligação π, sobra somente uma ligação entre os carbonos para mantê-los unidos, né? E o resultado, então, dessa quebra é a junção do átomo A e do átomo B, um em cada carbono, forma-se novas ligações, né? Em um dos carbonos, como houve um rompimento da ligação, um dos carbonos precisa completar a quarta ligação, ele captura o átomo A e o outro captura o átomo B, certo? Então eles passam a formar ligação com os átomos de carbono que permanecem ligados, mas não mais por uma ligação dupla, e sim por uma ligação simples. Vamos tentar concluir isso aqui de forma simplificada. Um alceno que tem uma ligação dupla sofre a quebra de uma das suas ligações e a cada um dos carbonos dessas ligações entra um átomo novo para formar a nova ligação. Tá? No caso aqui, átomos genéricos A e B, certo? Um em cada carbono, e das duas ligações iniciais sobra somente uma. Beleza? Isso é uma reação de adição. Adicionamos os átomos A e B a cada um dos carbonos da ligação dupla. Beleza? Por que isso acontece, gente? Porque justamente essa região aqui da ligação dupla, por ser uma ligação dupla, estamos falando aqui de 4 elétrons, né? 2 elétrons da ligação sigma e 2 elétrons da ligação π, que inicialmente estavam. Isso significa que essa região entre esses dois carbonos é uma região de alta densidade de elétrons, alta densidade eletrônica. E isso, entre aspas, chama a atenção de outras substâncias que podem ser adicionadas por meio desse processo aqui, por meio dessa reação que chamamos de reação de adição. Beleza, gente? Tranquilo, né? Vamos ver outros exemplos um pouco mais práticos, mais próximos da realidade de vocês. Vamos lá. Por exemplo, nós temos alguns tipos de reações de adição. Vai lá, partindo então de um alceno qualquer, tá lá os dois carbonos ligados por ligação dupla, podemos ter a adição
de um composto que nós simbolizamos por X2, tá? O que significa isso? Esse X ele é qualquer halogênio, pode ser cloro, bromo, iodo, até mesmo flúor, tá certo? São os halogênios, elementos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. E geralmente eles estão nessa forma, né? Por exemplo, o gás cloro, ele é representado por Cl2, certo? Então esse X ele representa qualquer halogênio. Ou seja, adicionando dois átomos de halogênios num alceno, a reação que se processa é uma reação de adição, dois átomos estão entrando, obviamente já se prevê que vai entrar um átomo de halogênio em cada átomo de carbono, formando novas ligações, e uma das ligações dessa dupla vai ser rompida, como nós já vimos. Tá lá, olha só, um átomo de halogênio forma ligação com um carbono, o outro átomo de halogênio forma ligação com o outro carbono, certo? Quando essa reação de adição parte de dois halogênios, chamamos essa reação de halogenação, que nada mais é que uma reação de adição de halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Beleza? Legal. Então vamos ver os outros tipos de reações de adição. Temos aí a adição de uma molécula, né, uma substância que é formada por hidrogênio e um halogênio também. Então aqui pode ser HF, HCl, HBr, HI. Pode ser flúor, cloro, bromo e iodo, esse X aqui. Legal? Então pode ser então, o ácido fluorídrico, o HF, pode ser o ácido clorídrico, o HCl, adicionados ao alceno. O processo é exatamente o mesmo. Cada um desses átomos vai entrar formando ligação em um carbono. E vai haver o rompimento de uma das duas ligações. Está lá. O hidrogênio forma ligação com um átomo de carbono. O halogênio forma ligação com o outro átomo de carbono. Como adicionamos hidrogênio e halogênio, essa reação é conhecida por hidrohalogenação. É uma reação de adição de hidrohalogênios, de ácidos halogenados, né? Porque aqui é o ácido clorídrico, aqui é o ácido bromídrico, aqui é o ácido iodídrico. Pode ser o fluorídrico também. Beleza? Então, na reação de adição de cima, só tem halogênios, chamamos a reação de halogenação. Quando adicionamos um hidrohalogênio, né, a reação se chama hidrohalogenação. Beleza? Tem mais dois tipos. Tá lá. Quando entra água, pois é. Quando entra água, o que acontece? A molécula de água, gente, por ter dois hidrogênios e um oxigênio, ela pode sofrer uma quebra em hidrogênio de um lado e hidroxila de outro, né? O OH de outro, certo? Nesse sentido, como que a reação de adição se processa nesse caso? O hidrogênio ele forma ligação com um dos carbonos e a hidroxila forma ligação com o outro carbono. E uma das duas ligações do alceno é quebrada, formando isso daqui. Está lá. O hidrogênio forma ligação com um carbono, a hidroxila forma ligação com o outro carbono. Como estamos adicionando água nessa reação de adição, ela é chamada de hidratação. Pois é. E o último tipo de reação de adição é o que entra somente dois átomos de hidrogênio. Fica fácil. Cada átomo de hidrogênio forma ligação com um carbono diferente da ligação. Ou seja, ocorre o rompimento da ligação dupla e cada átomo de hidrogênio forma ligação com um carbono respectivo. Como entraram dois hidrogênios, chamamos a reação de hidrogenação. Tranquilo, gente? Então, se não entendeu ou se ainda está confuso, volta ao vídeo e assiste novamente. Mas o processo é bem simples. Tá? Nas 4 reações de adição, nós temos exatamente o mesmo processo acontecendo com átomos diferentes. Beleza? Bom, vamos seguir. Agora, ainda falando sobre reações de adição, vamos ver como que se produz as substâncias genericamente conhecidas como aletos de alquila. Cara, o que são aletos de alquila? Está aqui um exemplo. O brometo de metila, ou também conhecido como bromometano. O que é isso? O átomo de carbono central, ao invés dele ter
4 hidrogênios como ligantes, ele tem 3 hidrogênios e o quarto deles é substituído por um átomo de bromo, certo? Esse é o bromometano ou brometo de metila. Ele é um aleto de alquila, certo? Aleto por causa do halogênio bromo. De alquila por conta do resto, né? O CH3 está lá, o bromo ligado ao CH3. Ele é o único aleto de alquila? Não, existe uma infinidade deles, tá certo? Aqui está outro exemplo. O cloreto de etila, ou também conhecido como cloroetano, certo? Está aqui a cadeia do etano, certo? E um dos hidrogênios de um dos carbonos é substituído por um átomo de cloro, que é um halogênio, certo? Ele também é um aleto de alquila. Beleza? Bom, vamos ver como é que essa reação acontece. Vale lembrar, gente, que os aletos ou halogenetos, né, eles são moléculas, como nós vimos, né, diatômicas, ou seja, formadas por dois átomos de halogênios, certo? Ou seja, cloro 2, iodo 2, bromo 2. Beleza? E todos os halogênios são aqueles elementos, né, o flúor, cloro, bromo e iodo, que estão presentes no grupo 17, ou família 7A da tabela periódica. É simplesmente a penúltima coluna da tabela. Ok? Certo. Então está aqui. Esse é um exemplo de halogênio, né, ou aleto ou halogeneto. Certo? O cloro, o gás cloro, formado por dois átomos de cloro. Está aqui a estrutura de Lewis para mostrar como que a ligação é feita. Ou dessa forma aqui, uma vez que a ligação está feita. Beleza? É uma ligação covalente comum, simples, entre os dois átomos. E alquila, como nós já vimos, seria um radical que é usado para denominar uma cadeia carbônica. Tá? Quando só tem um carbono é metila, quando tem dois carbonos é etila, quando tem três carbonos é propila e assim por diante, como vocês já conhecem os prefixos, certo? Vamos seguir. Olha lá, nós temos aqui o etileno, certo? Portanto, ele é um alceno, afinal, temos dois carbonos ligados por ligação dupla, certo? Esse é o eteno ou etileno. Quando ele vai sofrer uma reação de adição, essa aqui é uma reação do tipo halogenação. Está entrando a molécula de gás cloro, feita por dois átomos de cloro, certo? Então, ao etileno, ao eteno, estamos adicionando gás cloro, certo? Um halogênio, um halogeneto ou aleto, beleza? O que vai acontecer? Bom, a ligação dupla, como tendo uma alta densidade de elétrons, vai capturar um dos átomos de halogênio e a ligação entre os átomos de halogênio vai se romper, certo? Sendo que os elétrons vão passar para o outro átomo. O processo ele desencadeia então a reação de adição que nós conhecemos, mas em passos, né? De modo que esse átomo de halogênio ele vai formar então ligação com um dos carbonos, o outro se torna temporariamente um carbocátion, certo? E já que o outro átomo de halogênio ficou com as ligações da ligação entre eles, ele ficou negativo, carregado negativamente, né? Ele se tornou um ânion. Naturalmente, um ânion que tem o seu par de elétrons disponível, ele é um nucleófilo, e o carbocátion é um eletrófilo, é claro que eles vão formar então uma ligação entre si, e aqui vai formar então uma outra ligação covalente, de modo que acomodamos então, como já era previsto, um halogênio ligado a cada átomo de carbono do que era a ligação dupla anteriormente. Legal? A ligação se rompe, fica sendo uma ligação só no lugar de duas, e cada átomo de halogênio entrou na ligação com um átomo de carbono. Beleza? Esse é o processo no seu passo a passo. Certo? Vamos verificar como acontece nos alcinos, então. Ou seja, naqueles compostos de ligação tripla. Acontece? Sim, acontece. O processo é exatamente o mesmo. Quando adicionamos, então, um aleto, um halogeneto, a ligação tripla captura um dos átomos do aleto,
a ligação entre esses dois átomos de halogênios se quebra, certo? Vai partir, os dois elétrons da ligação vão ficar com o outro átomo. Um deles entra para formar a ligação com um dos carbonos da ligação tripla anteriormente, como a ligação se quebrou, virou dupla, certo? Formando um ânion e um cátion. Claro, um nucleófilo e um eletrófilo. O nucleófilo ele vai formar ligação com o eletrófilo, ou seja, o ânion vai formar uma ligação com o cátion, que no caso é simplesmente mais uma ligação entre cloro e carbono. Está lá, exatamente como nós já prevíamos. Tá? Então, a reação de adição também acontece com alcinos. Tá? Mas no que era uma reação tripla, perde uma ligação, virando uma ligação dupla. Aí que está. Um alcino, quando sofre reação de adição, se torna um alceno, certo? No entanto, quando temos muito aleto, muito halogeneto, ou seja, muitos halogênios na reação de adição, a reação ela não para por aqui, ela não para no alceno. O alceno vai acabar sofrendo reação com o excedente de átomos de halogênio que tem ali no meio reacional. Certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O alceno, por ter lá ainda a sua ligação dupla, ele vai fazer a ligação, vai formar a reação de adição também, né? Vai sofrer a reação de adição novamente, quebrando uma das ligações. E, gente, aqui está errado, tá? Não é uma ligação dupla, aqui é uma ligação simples, ok? Isso é uma falha do material de vocês. Beleza, gente? Mas corrige aí. Passa um traço só. Aqui é uma ligação simples. Não tem como nenhum átomo de carbono formar 5 ligações. Não dá. Máximo 4. Então aqui é uma ligação simples. Corrige no material de vocês, tá legal? Beleza? Então vamos resumir o processo. Um alcino, quando sofre reação de adição, se torna um alceno. O alceno sofre reação de adição, se tornando um alcano. Legal? Aqui é uma ligação simples. Então, da tripla ligação vai para a dupla, da dupla vai para a simples. Ou seja, em toda reação de adição, uma das ligações é quebrada. Beleza? Até sobrar somente uma ligação simples. Ok, gente? Bom, isso se processa também com a hidrohalogenação, tá, gente? O processo é exatamente o mesmo. Está lá o alceno, um hidrohalogênio. O processo é literalmente o mesmo, tá? Um átomo vai entrar no carbono, o outro átomo vai entrar no outro carbono, no seu passo a passo, como nós já entendemos o processo, ok? O processo é idêntico. Agora, entendemos também que entre os halogênios há uma série de reatividade diferente para cada halogênio, tá? Então, por exemplo, se a gente comparar flúor, cloro, bromo e iodo, né, quando eles estão ligados já a uma cadeia carbônica, comparando essas substâncias formadas, aqui é o fluormetano, aqui é o clorometano, aqui é o bromometano e aqui é o iodometano. A reatividade desses compostos, quando comparados, ela é maior em direção ao iodometano. Por quê? Porque se compararmos a eletronegatividade desses 4 halogênios, a maior eletronegatividade é do flúor, seguido do cloro, em seguida o bromo, e o iodo é o menos eletronegativo dos 4. Tá? Então, a reatividade ela vai no sentido inverso da eletronegatividade. O flúor é o mais eletronegativo, então o fluormetano é menos reativo do que o clorometano, que é menos reativo do que o bromometano, que é menos reativo do que o iodometano. Legal, gente? Então, olha com bastante atenção para esse diagrama. Muito cuidado, no material de vocês aqui está escrito aletos de hidrogênio. São aletos de alquila, tá legal? Que é sobre o que nós estamos falando. Então, é mais uma falha de digitação aí. Corrige no material, tá bom, gente? Então, é isso. O aumento da reatividade vai no sentido inverso da eletronegatividade. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Façam os exercícios que foram solicitados para praticar. Qualquer dúvida, manda no e-mail. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês.
Abração a todos, pessoal!